Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E aí vocês estão vendo que nós estamos com uma nova decoração, porque eu ganhei um tripé maravilhoso com uma lâmpadazinha aqui, ó, supimpa. E aí eu botei aqui na minha mesa, deu super certo com essa iluminação maravilhosa. E aí agora sim nós temos um cenário digno para se gravar, certo? Sem mais gambiarras, né, isso? E no vídeo de hoje então, depois de toda essa introdução, certo? Que talvez nem precisasse falar, que vocês estão vendo, nós vamos falar sobre mais um conto. O conto de hoje, então, é o Berenice, do Edgar Allan Poe. Eu li aqui mesmo no Kindle porque eu tenho aquele livro, vou pegar a capinha pra vocês aqui pra eu não falar errado o nome do livro, só um momentinho. Contos de terror, de mistério e de morte, que foi, então, feito, né, pela editora Nova Fronteira, certo? Eu tenho essa edição aqui para o Kindle. E lembrando mais uma vez que em vídeos de contos eu conto a história inteira, certo? Então sim, esse vídeo tem spoilers, tá certo? Então, esse aqui foi basicamente o meu primeiro contato com Edgar Allan Poe, porque eu já meio que tinha lido O Corvo, sabe? Eu digo meio porque eu não entendi muito bem, eu só passei assim por cima nos olhos, sabe? E O Corvo é um dos contos mais conhecidos, né? Uma das histórias mais conhecidas do Edgar Allan Poe, mas como eu falei, eu passei bem por cima os olhos, eu não li exatamente, não entendi totalmente a profundidade dele. A única coisa que eu lembro dele é o Nevermore, né? Que todo término de estrofe, se eu não me engano, tem o Nevermore, que é o Nunca Mais, né? Que é como se fosse a repetição do som do corvo, né? Tipo assim, fazendo alusão ao som do corvo, enfim, algo assim do tipo. Não vou entrar nisso porque, como eu falei, não li exatamente o conto. Mas então eu vou considerar o Berenice como meu primeiro contato com o Edgar Allan Poe. E é muito curioso porque, assim, eu adorei a escrita dele, sabe? Porque ele conta as coisas de uma maneira, assim, muito sutil, muito leve, com uma linguagem muito bonita, beirando a poesia, mas quando você vai prestar atenção no que ele tá querendo dizer, é um negócio, assim, capcioso, sabe? É um negócio, assim, vamos aprofundar mais sobre isso, né? Lendo direitinho. Então você tem que prestar bastante atenção no que ele tá querendo te dizer, certo? Porque você pode acabar escorregando, né, não prestando muita atenção direito, justamente por essa linguagem dele ser muito bonita, ela vai acabando te envolvendo, e aí ele conta umas coisas de um jeito que talvez você não entenda exatamente o que é que ele está querendo dizer do horror presente naquilo escrito, certo? Mas tudo bem. Então, esse conto aqui, ele foi publicado pela primeira vez no Southern Literary Messenger, em março de 1835. Eu tô pescando aqui na informação no Kindle, certo? Que tem essa nota aqui que foi colocada, certo? No início do conto. E eu vou deixar o nome também aqui, eu acho que é uma revista, certo? Vou deixar o nome dela aqui também porque eu posso estar falando errado, certo? Mas enfim, então, vamos falar propriamente ditamente agora. Propriamente ditamente foi ótimo, né? Enfim, falamos agora do conto. Então, esse conto a gente já começa com uma aura já meio cinzenta, assim, meio nebulosa, sabe, nesse conto. Porque o nosso narrador ele já vai contando que ele não sabia que ele poderia ser, como é que eu posso dizer, um alvo de tempestuosidades da vida, sabe, ou então dos terrores, horrores da vida, que a vida poderia ser tão assombrosa de um jeito, sabe? Então a gente já começa, assim, nessa vibe, digamos assim, né? A gente já começa a traçar, então, esses caminhos. Ele até começa falando aqui, assim, a desgraça é variada, o infortúnio da terra é multiforme. Ou seja, ele já vai dizendo, né, que de qualquer maneira a desgraça pode acontecer de diversas maneiras, com diversas facetas. E aí logo depois, então, ele se apresenta, né, fala o nome dele, que o nome dele é Egeu, e eu já achei curioso por si só esse nome dele. Depois eu vou retomar esse ponto, em conjunto ao nome dele e também a epígrafe do conto, que também eu vou retomar depois, certo? Mas enfim, então ele se apresenta como Egeu e ele fala que a família dele sempre foi vista de maneira muito diferente pelas pessoas, né? Que as pessoas viam a família dele, que ele diz inclusive que prefere não citar o sobrenome da família. Ele disse que a família dele sempre foi vista como pessoas visionárias, né? Assim,
tanto pelo luxo que eles ostentavam, pela mansão, pela prataria, pelas coisas que eles tinham. Então tudo isso meio que dava essa fama, então, para a família dele, que, como eu disse, ele quer permanecer, né, assim, oculto o nome, certo? E aí ele vai contando um pouco mais de coisas que ele também disse que não precisam necessariamente serem colocadas na história, que não são importantes. E aí ele fala, então, que ele tem essa prima, que é a Berenice. E a gente já vê logo todo um contraste da vida desses dois, porque ele, o Egeu, ele é muito doente. A gente não sabe exatamente qual é a doença dele, mas ele é uma pessoa doente, que basicamente vive no seu quarto. E ele fala, inclusive, que ele vive quando ele dorme e ele sonha quando ele acorda, digamos assim, sabe? Ele diz que enquanto ele está acordado, é como se as coisas fossem visões, miragens na vida dele. E quando ele dorme é que ele, de fato, consegue viver exatamente e sentir a vida pulsando nele, digamos assim. Já a Berenice, não. A Berenice é uma jovem muito bela, muito bonita, que tem uma vida toda pela frente também, que é alegre, espontânea, sabe? Que brinca para todo canto, que vai para todo canto, ao contrário dele, que é muito retraído, é acamado. Eu não sei exatamente se ele é acamado, mas ele fica dentro de casa há muito tempo, ele não consegue sair, digamos assim, ele não consegue ir para muitos cantos por conta dessa doença dele, e aparentemente ele meio que não gosta disso também, sabe? Então fica no ar isso aí. E aí de repente então ele fala que ele tem essas monomanias, e ele vai associar essas monomanias dele à doença que ele tem. Na verdade ele disse que acha que poderia ser da doença, mas então ele diz que ele possui essa monomania e que ele pode passar horas com uma coisa só. A monomania, então, é quando, sei lá, você fica fixado por algum tipo de pensamento, algum tipo de objeto, de visão, de palavra, enfim. E ele vai, inclusive, falando diversos exemplos das monomanias dele. Tipo, sei lá, ele fica olhando para um objeto por horas e horas, até aquilo, sei lá, perder o sentido. Ele fala uma palavra por horas e horas até ela perder totalmente o sentido dela. Então ele tem essas coisas assim, sabe? Ele se fixa num pensamento, numa ideia, por assim, tempos infinitos, certo? Então ele tem essa característica também. E aí ele fala, né, logo depois também de um tempo, que a Berenice acaba ficando doente, muito doente. E aí ele acaba meio que se compadecendo dessa prima, sabe, que fica doente, porque ela era muito cheia de vida também, muito alegre, tudo que ele não era, né? Ela vivia o que ele não podia viver. E aí ele até descreve também a doença dela. Ele disse que ela tem epilepsia, né, que são convulsões absurdas, e que às vezes, e não muito raramente, ela tinha a catalepsia, que era justamente ficar imóvel, parecendo morta, e do nada ela voltasse à vida de maneira abrupta, sabe, assim, subitaneamente, e que assustava todo mundo, aquela coisa toda. Então era uma coisa assim bem tremenda, bem horrível mesmo, sabe, bem horrorosa mesmo, e que acometeu essa prima. E aí é muito curioso porque na minha percepção ele meio que tinha inveja, sabe, da Berenice e tudo mais, porque tem um momento aqui que ele disse que percebeu, né, com o passar dos dias e dos tempos, com essa doença da Berenice, que ele amava a Berenice, sabe? E que a Berenice também sempre o amou. Mas eu percebi por umas falas que ele teve, que na verdade ele meio que começou a amar a Berenice porque ela era meio que uma igual a ele, sabe? Que agora, como ela estava doente, né, que ela tinha esses ataques epilépticos e tudo mais, ela não poderia mais fazer as coisas que ela fazia. Ou seja, né, ela ia ter que ficar sob cuidados, né, sob a visão dos criados, sob a proteção das pessoas da família, ela teria que ficar sob os cuidados da família toda igual a ele. Então aí eu acho que nesse momento foi que ele descobriu esse amor pela Berenice, porque agora ela era uma igual a ele. Na minha visão, ele tinha muita inveja dela porque ela poderia fazer tudo que ele não queria. Na verdade, não era que ele não queria, tudo que ele não podia fazer, né? Mas tudo bem. E aí, justamente como eu falei, ele descobre que ela também é super, hiper, mega apaixonada por ele desde muito tempo. E aí, então, eles vão, né, se casar, tem aquela núpcia e tudo mais, né? A questão do noivado, que ia ser muito rápido, porque eles já iam logo se casar. Mas aí, num belo dia, então, ele estando, né, na biblioteca, a Berenice chega lá, e ele, na verdade, ela não chega. Ele disse que estava deitado lá, né, dormindo, e aí, de repente, ele acorda, assim, e vê a Berenice lá, sabe?
Ele descreve ela como se fosse uma mesmo, assim, uma coisa bem cadavérica, assim, uma coisa, tipo, no véu branco, e ela muito pálida, sabe? Então você já tem essa aura, assim, mais, como eu falei, fantasmagórica, né, da Berenice. E aí ele fala que, por um momento muito sutil, e que, infelizmente, né, ele se amaldiçoa, inclusive, até por esse momento ter acontecido, a Berenice sorri, né, ela dá um sorriso e ele diz aqui que ela entreabre os lábios, né? Então é uma coisa mínima assim, é só o suficiente para ele ver os dentes dela, certo? Então, quando ele vê os dentes da Berenice, ele se amaldiçoa eternamente, porque ele ficou obcecado pelos dentes da Berenice. Por algum motivo muito louco, ele ficou obcecado pelos dentes dela. Ele queria os dentes da Berenice, porque eles eram muito brancos, eles não tinham manchas, eles eram retos, eles eram afiadinhos onde tinha que ser. Enfim, a monomania dele atacando novamente, certo? Tudo bem, fica por isso, e ele tenta, assim, de diversas formas, né, deixar de lado essa monomania dele, deixar de lado essa obsessão que ele fica por esses dentes da Berenice, sabe? E aí passa um dia, passa dois, e é no terceiro dia que acontece, terceiro dia após o acontecimento dessa, sei lá, essa visão, né, do Egeu, que ele viu esses dentes da Berenice, então é dada como morta. A Berenice, ela morre, porque simplesmente de manhã ela teve um ataque epiléptico muito forte, e aí ela não resistiu, ela morreu. E aí tudo bem, assim, né, já era meio que esperado disso acontecer, mas aí todo mundo leva um choque, né, até porque ela ia casar com o Egeu, eles iam ser felizes e tudo mais, né, ia ter uma festa e agora eles vão ter um funeral, né, então a tristeza recai sobre a família, né? Todo mundo fica triste, desamparado. E aí, né, chamam então o Egeu pra ir ver o corpo, né, da Berenice e tal. E aí, quando ele chega lá, ele acha muito esquisito e ele inclusive quer ver, gente, assim, sabe, a moça morta, e ele quer, sei lá, ele ficou até assim triste porque ela não tinha morrido de boca aberta, porque ela não estava com a boca aberta, melhor dizendo, né, que tinha uma faixa, né, prendendo a boca dela pra não cair. E aí ele tava triste até, sabe, porque ele não conseguiria ver os dentes da Berenice, sabe, tipo, a moça tá morta e o rapaz tá preocupado com os dentes da Berenice. Tudo bem. E aí, então, né, ele lá contemplando a beleza dela, vendo aquela coisa, né, vendo o cadáver dela, e aí de repente ele pensa ter visto o dedo dela se mexendo, sabe, no cadáver, e ela meio que esboçando um sorriso também. E ele sai de lá correndo desesperado, sabe, ele não consegue aguentar, aquilo ali é muito pra ele, e ele sai de lá desesperado, não consegue ficar lá. Eu sei que a gente tá no momento, tem um corte na história, e aí a gente é levado então para outro momento em que o narrador, né, o Egeu, tá de novo na biblioteca. E aí ele acorda, sabe? Ele tava dormindo, ele acorda e ele tem a impressão de que algo muito ruim aconteceu, mas ele não se lembra de nada. Ele não lembra do que aconteceu, ele lembra, na verdade ele não lembra, ele sente que teve alguma coisa muito agoniante, teve uma coisa assim que perturbou muito ele, sabe? Que teve alguma coisa que frustrou demais e que tá atormentando ele, mas ele não consegue se lembrar o que é e nem como foi que aconteceu. Ele nem, inclusive, nem sabe por que ele tá dormindo na biblioteca novamente, sabe? O enterro da Berenice já passou, inclusive, ele não lembra de ter ido pro enterro, ele não lembra de nada após ele ter saído do quarto da Berenice, depois de pensar ter visto o dedinho dela se mexendo, certo? Tudo bem, então. E aí o que acontece, né? Tal hora ele escuta uns gritos, né? Ele pensa escutar uns gritos de mulher agoniando, né? Agonizantes, lancinantes e tudo mais. E aí chega um criado correndo lá para onde ele tá, sabe? Desesperado também o criado. E aí o criado vai dizer que, na verdade, foi meio que um crime, digamos assim, porque a cova da Berenice foi descavada e a Berenice estava viva. Além de ter sido descavada, né? Ela estava viva. Ela foi desenterrada, certo? O que é até uma coisa boa, porque iam matar a moça sufocada, né? Mas enfim, a Berenice estava viva, certo? Mas a coisa pior não é só isso aí, gente. O pior de tudo é que a Berenice foi encontrada assim, foi descrito aqui que ela estava meio que desfigurada, sabe? E com muitas dores e desdentada.
sabe? Ela não tava com os dentes dela. Percebem isso? E a moça tava viva. E aí o que acontece, né? O criado olha para o Egeu e vê uma pá, né? Uma pá para desenterrar a morta, que não estava morta. O criado vê o corpo dele com coágulos de sangue e terra, muita terra. Vê ele totalmente desnorteado, desorientado. E fica sem entender nada. E o próprio Egeu fica sem entender nada do que aconteceu. E aí tal hora, né, quando o Egeu, inclusive uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês, assim, né, que o Egeu, quando ele acorda, ele percebe uma caixinha de joias, né, uma caixinha pequenininha, que tava lá na mesa onde ele tava dormindo. Só que, na verdade, era um presente que tinha sido dado pra família por um médico, né, um dentista, uma coisa assim. Tinha sido dado pra família essa caixinha e tava lá em cima da mesa. Mas só que essa caixinha não estava lá, sabe? Por algum motivo e razão, essa caixinha surgiu lá, em cima da mesa. E aí, então, né, o Egeu, no momento assim de desespero, desnorteamento, sem entender o que acontece, levanta e ia pegar essa caixinha. No que ele ia pegar, ele acabou derrubando. E aí, quando ele derruba essa caixa, saem de lá de dentro materiais cirúrgicos para a boca, certo? E 32 dentes. Então, né, daí a gente tira a linda conclusão que ele simplesmente, por conta da obsessão e monomania dele, desenterrou a Berenice e foi arrancando dente por dente dela, ela viva, sabe? E eu tenho certeza que esses gritos, que tanto ele disse que lembra, né, lembra assim muito distante, esses gritos de mulher, como também depois os empregados falam que escutaram gritos agoniantes, né, de mulher. Eu tenho certeza que ela estava viva, assim, se esperneando, enquanto ele estava arrancando, sabe, os dentes dela de um por um. Tipo, meu Deus, é um negócio assim, gente, que, ai, eu não sei, assim, eu não sei, esse conto, ele não é tanto de terror, mas ele é mais do horror mesmo, assim, sabe, da agonia, que é, tipo, você enterrar uma pessoa morta, e aí, ao mesmo tempo, o cara desenterra a mulher, né, porque ela foi enterrada morta, foi considerada como morta, melhor dizendo, porque ela tinha os ataques epilépticos, né, como eu falei pra vocês, quando ela tinha a catalepsia, pronto, ela era dada como morta, sabe? E como ela ficou muito tempo sem voltar à vida, aí o pessoal considerou que de fato ela tinha morrido dessa vez. E aí, gente, ele foi lá, desenterrou ela, tirou todos os dentes. Nossa, assim, sabe? É uma delícia, sabe? Esse conto. E eu acho muito engraçado que é justamente como eu falei no começo do vídeo. O Edgar Allan Poe, ele constrói o conto de uma maneira tão bonita e com uma linguagem tão bonita que você não imagina que você está lendo que tem um rapaz que é monomaníaco e que ele simplesmente vai desdentar a prima que ele diz amar. Que ele vai desenterrar um corpo e desdentar a moça, sabe? E mesmo vendo que a moça estava viva, ele não parou de desdentar a moça, sabe? É algo assim surreal, certo? Mas então, né? Pra finalizar aqui o vídeo, vamos fazer 3 coisas. A primeira eu queria comentar com vocês, como eu falei, a epígrafe do conto, certo? A epígrafe, gente, geralmente é uma frase, né, um encerto, alguma coisa assim, tirada de alguma outra obra, de algum outro autor, de algum filósofo, de alguma pessoa, certo? E colocada para resumir, então, essa história. E aí, a frase, então, que é colocada como epígrafe desse conto, está inclusive contida no conto que o próprio Egeu encontra depois num dos livros que tem na biblioteca. E a frase, ela tá em latim, eu vou traduzir, certo? Aliás, eu não vou traduzir, né? Eu vou ler o que tá traduzido aqui, tá bom? A nota diz o seguinte: meus companheiros me asseguravam que visitando o túmulo de minha amiga conseguiria, em parte, alívio para as minhas tristezas. Ou seja, né? Foi exatamente o que o Egeu fez, né? Ele visitou o túmulo da amada dele, né? Aqui eles traduzem como amiga, mas creio eu que possa ser traduzida também como amada. E aí ele visitou, né, a amada dele no túmulo e conseguiu a paz, né? Já que ele arrancou os dentinhos da Berenice, né? Então, é no mínimo, né, estranho. E aí a outra coisa que eu queria comentar com vocês também, como eu falei, é o nome do protagonista, né, do nosso narrador, que é o Egeu.
O Egeu, eu até anotei, eu fiz uma nota pessoal aqui para eu não esquecer. O Egeu foi um rei da antiguidade, do período helenístico, né, um rei grego, e ele governou Atenas, e ele, segundo os mitos, né, e tudo mais, ele era pai de Teseu. Sim, o Teseu, aquele que derrotou o Minotauro, certo? E aí ele fez um trato com o filho dele, que ele disse assim, né, pro Teseu, que se ele fosse bem sucedido na campanha contra o Minotauro, ele deveria chegar, então, né, com os navios com a vela branca. E aí, para sinalizar que estava tudo bem com ele, né, que ele estava vivo, que ele estava são e salvo. Mas, se ele não tivesse sido bem sucedido na sua campanha, as pessoas que o acompanharam, seus empregados, né, e tudo mais, deveriam voltar, então, para Atenas com as bandeiras e vela negra, né? E aí o Egeu saberia que o filho tinha morrido e tudo mais. Só que a gente sabe que Teseu matou o Minotauro, foi bem sucedido, né? Show de bola. Quando ele estava voltando para casa, ele, na euforia, né, da conquista, da vitória dele, ele acabou esquecendo de trocar as velas, né, das velas pretas para brancas. Aí o pai dele todo dia ia lá pro montezinho, olhar pro horizonte, ver se via os barquinhos, né, os naviozinhos do Teseu e tudo mais. E aí num belo dia, não tão belo assim, ele viu, né, inclusive ao horizonte, lá no fundinho ele viu o barquinho do filho vindo e tudo mais, ele se alegrou, o coração dele cheio de esperança, mas ele viu as velas negras, né, que o Teseu abestado tinha esquecido, né, de trocar. E aí o coração dele não aguentou, ele ficou muito triste, e ele acabou se jogando de lá mesmo, de onde ele estava, do monte de onde ele estava, para o mar. E inclusive o mar hoje, que tem o nome Mar Egeu, é justamente em homenagem a esse rei, certo? Que, se eu não me engano, é um rei mitológico, né, porque enfim o Minotauro é mitológico também, certo? Então, eu achei curioso o nome do protagonista ser Egeu, justamente para simbolizar toda essa desgraça, né, que aconteceu a esse rei, né, grego, com relação ao seu filho, né, porque ele não aguentando, achando que o filho tinha morrido, se suicidou. Como também achei muito legal que o Edgar Allan Poe, eu não sei se ele usou essa referência para colocar o nome do protagonista, mas ainda assim eu achei curioso, né, porque também o Egeu daqui do conto, né, passou por umas desgraças também muito interessantes, né, assim, para dizer o mínimo, né, que não foram desgraças interessantes, né, foram desgraças, assim, aterrorizadoras e que, tipo, como assim, né? E aí, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Eu fico por aqui. Eu espero muito que vocês leiam também o conto, né, por vocês mesmos. Ele é bem curtinho, certo? Espero que vocês tenham curtido, como eu falei. E aí, espero que também estejam gostando desse quadro aqui no canal, tá certo? Curtem, comentem, compartilhem. Mostrem a outras pessoas que gostam tanto de contos, quanto também dessa vibe, assim, mais terror, horror, mistério, tá certo? Vou deixar o link também para onde vocês podem encontrar esse livro, tá bom? Lembrando sempre que se vocês comprarem qualquer coisa por esses links, vão estar contribuindo com o canal, tá bom? E eu vou finalizar, então, esse vídeo, eu ia dizer esse conto. Eu vou finalizar, então, esse vídeo, mais uma vez, falando para vocês o finalzinho, então, né? O trecho final do conto. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava. Mas não pude arrombá-la, e, no meu temor, no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em pedaços, e dela, com um som timitante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 coisas brancas, pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho.